Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina de Estudante e hoje darei mais uma dica muito importante para você que está estudando, para a prova, que vai prestar vestibular. Hoje a gente vai falar sobre Brasil Colônia, um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o bandeirismo. Os bandeirantes, essas figuras históricas tão valorizadas no estado de São Paulo e tão valorizadas pela ocupação territorial em que muitas vezes eles são responsabilizados. Essas figuras históricas têm uma incidência muito grande nas provas e hoje a gente vai discutir um pouquinho quais são os pontos importantes, quais são os pontos que podem aparecer no vestibular e hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre o bandeirismo. Acho que é importante para falar sobre o bandeirismo é primeiro dar uma definição. O que é o bandeirismo? O bandeirismo nada mais era do que expedições militares que adentravam o interior em busca de metais preciosos, em busca de drogas do sertão. Professor, o que são essas drogas do sertão? Podem ser especiarias, plantas medicinais, tudo isso é drogas do sertão, ok? E também eles poderiam capturar indígenas. Então dá para perceber que esse bandeirismo, essas expedições eram bastante complexas. Eram expedições que buscavam ouro, buscavam drogas do sertão e também poderiam capturar indígenas. Mas a pergunta que fica é: quem são esses bandeirantes? Bom, esses bandeirantes são colonos, geralmente mamelucos, que conheciam muito bem o território e que adentravam o interior para realizar essas expedições. Essas expedições eram extremamente perigosas. Eles ficavam à mercê de toda sorte, podendo muitas vezes ficarem perdidos. Eles poderiam sofrer ataques de indígenas um pouco mais hostis. Poderiam também lidar com animais selvagens. Então essas expedições, que muitas vezes duravam de 4 a 5 meses, eram expedições muito perigosas. E esses colonos que conheciam o interior acabavam adentrando, buscando metais preciosos, podendo capturar indígenas. Então essas bandeiras foram muito presentes durante o período do Brasil Colônia. A gente pode dividir esse bandeirismo em duas fases. A primeira fase é o bandeirismo de aprisionamento ou bandeirismo de apresamento. Essa primeira fase vai se dar principalmente entre o final do século XVI e início do século XVII. O que foi esse bandeirismo de aprisionamento? Eram as bandeiras que ocorriam, que buscavam principalmente a captura de indígenas. Então, as bandeiras, elas podem ter vários objetivos. Na primeira fase, eu tenho principalmente a busca, a captura dos nativos. E a pergunta que você pode estar me fazendo é: professor, por que nessa primeira fase eu tenho a captura dos indígenas sendo o foco principal? Bom, a gente tem a ocupação holandesa na região nordeste, principalmente em Pernambuco, e nessa ocupação nós temos o envio por parte dos holandeses de muitos escravos africanos. Os holandeses vão controlar os entrepostos de tráfico de escravos e vão enviar principalmente esses escravos para a região nordeste. Como consequência, eu tenho uma escassez de mão de obra na capitania de São Vicente, uma capitania economicamente muito importante, mas que não recebe escravos africanos. Ora, qual é a solução encontrada nesse momento? A solução é, ao invés de eu ter escravos africanos, eu começo a captura de indígenas. E esses indígenas vão ser capturados e vendidos como escravos para trabalhar, seja nas propriedades ou seja mesmo nos engenhos de açúcar. Então, num primeiro momento, na primeira fase do bandeirismo, é um bandeirismo que visa a captura, visa a escravidão desses indígenas, e quem realizava esses trabalhos eram os bandeirantes. Eles adentravam o interior, capturavam os indígenas e acabavam vendendo para os senhores de engenho os indígenas como escravos. Então a primeira fase é a primeira fase de um bandeirismo de aprisionamento, que vai durar principalmente durante a fase da União Ibérica. Quando há a restauração portuguesa em 1640, eu vou ter aos poucos o restabelecimento do tráfico de escravos. Isso não significa que os indígenas não vão ser mais capturados. Eles vão. Durante todo o período do Brasil Colônia, mesmo depois de existir uma proibição expressa da coroa portuguesa, eu tenho a escravidão indígena sendo realizada constantemente. Isso era uma constante durante o Brasil Colônia. Mas a primeira fase é o bandeirismo de aprisionamento, e eu tenho aqui também a segunda fase, que é o bandeirismo mais ligado à mineração.
Eles sempre buscaram metais preciosos. Mas a partir do século XVII e do século XVIII, essa busca ela vai ser mais intensa por metais preciosos. Eles vão buscar e vão conseguir encontrar esses metais preciosos no final do século XVII e início do século XVIII. Esses bandeirantes, eles vão percorrer todo o interior, vão chegar à região do atual Mato Grosso, vão adentrar no interior buscando esses metais preciosos, vão conseguir os seus objetivos. E aqui eu queria destacar para vocês o modelo de financiamento dessas expedições, porque esse modelo é muito importante. Porque dependendo do financiamento, eu tenho ou não a captura de indígenas. Olha só, o primeiro modelo de financiamento eram as chamadas entradas. As entradas eram expedições oficiais financiadas pela coroa portuguesa. Eu vou repetir caso você queira anotar, olha só. Entradas eram expedições oficiais financiadas pela coroa portuguesa. Anotou? As bandeiras eram expedições financiadas pelo capital privado. Anota aí, expedições financiadas pelo capital privado. Já as monções eram expedições de abastecimento. Essas expedições levavam suprimentos, tanto as entradas quanto as bandeiras. E essas expedições seguiam o curso dos rios. Oh, tudo bem, professor, mas você pode aqui apontar para mim quais são as diferenças? Por que uma expedição captura indígena, outra expedição não captura indígena? Vamos lá. As entradas, como eram financiadas pela coroa portuguesa, já tinham o seu preço estabelecido. O pagamento já era feito anteriormente e os bandeirantes não necessitavam cobrir os custos com a captura dos indígenas. Diferentemente das bandeiras, que era um bandeirismo de contrato, era necessário encontrar metais preciosos para, pelo menos, cobrir os gastos das expedições. E nas bandeiras, muitas vezes, não se encontram os metais preciosos. A gente tem que ter em mente que essas expedições eram extremamente difíceis de darem resultado. Então, muitas vezes, as bandeiras não encontravam metais preciosos e, para cobrir os gastos dessas expedições, muitos bandeirantes acabavam capturando indígenas e vendendo para minimamente cobrir os gastos dessas expedições. Então, qual é a diferença entre entradas e bandeiras? Nas bandeiras, nós temos a captura dos indígenas sendo realizada para cobrir os gastos das expedições, coisa que não acontecia nas entradas, porque eram financiadas pela coroa portuguesa. Tudo bem? Sempre lembrando, monções eram expedições de abastecimento, levavam suprimentos aos bandeirantes que ficavam ali no interior por 4 ou 5 meses. E aí o último tema que eu queria discutir com vocês, foi muito recorrente nos vestibulares, principalmente no vestibular da FUVEST, é em relação à discussão da figura histórica dos bandeirantes. Se eles eram heróis ou vilões. Se em algum momento, se mora ou já passou pelo estado de São Paulo, já deve ter reparado que muitas rodovias homenageiam essas figuras históricas, como a Anhanguera que significa Diabo Velho, um importante bandeirante, Raposo Tavares, Fernão Dias ou mesmo a rodovia dos bandeirantes. Então essas figuras históricas foram muito valorizadas, principalmente na década de 20, década de 30, década de 1940, tratados como heróis, não só através de homenagens nas estradas, mas também através de monumentos, como por exemplo o monumento às bandeiras. Então essas figuras foram valorizadas, por quê? Porque foram figuras consideradas responsáveis pela ocupação territorial e pela expansão do nosso território. Então se atribui aos bandeirantes, muitas das vezes, a proporção, a dimensão territorial que nós temos atualmente. Por quê? Porque muitas dessas expedições acabaram fundando vilas e povoados. Os bandeirantes fundam povoados, contribuindo para a ocupação territorial. Então eles são vistos, principalmente pelos paulistas, como heróis. Mas também há um questionamento cada vez mais forte tratando esses bandeirantes como vilões. Por que como vilões? Porque esses bandeirantes, eu mostrei para vocês, capturavam indígenas e capturavam com extrema violência. Então, muitas vezes eles prendiam os indígenas, eles assassinavam, violentavam. Constantemente essas práticas eram realizadas por essas figuras históricas. Então há um questionamento cada vez mais forte em relação às homenagens feitas pelos governantes, em relação a essas figuras históricas.
Então há um questionamento, há uma dubiedade em relação aos bandeirantes, mostrando se eles eram de fato heróis ou se eles eram vilões. Bom, esse questionamento ganhou um capítulo à parte no ano passado, porque houve uma pichação do monumento às bandeiras, e aí começa-se uma discussão se esses monumentos deveriam ou não ser retirados. Creio que aqui fica a opinião de cada um se deve ou não ser retirado, mas traz à tona novamente essa discussão, né, em relação à figura propriamente dos bandeirantes. Então, se eles agiram de maneira importante fundando vilas ou povoados, ou se eles são tratados mesmo como vilões pela captura, pela violência extrema utilizada contra os nativos. O vestibular, ele não pede propriamente para você opinar se eles são bons ou maus, pede para você problematizar. É isso que os vestibulares gostam de fazer, de problematizar para saber se você tem a capacidade crítica de questionar uma figura histórica glorificada. Tudo bem? Então fique atento a essa questão, porque pode ser que apareça novamente em algum vestibular que você esteja prestando. Bom, o meu recado está dado, espero que você se inscreva no canal da Oficina do Estudante e um abraço, até mais!